Irmãos, graça e paz a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Acabei de conhecer o pastor José. Para mim é uma honra muito grande, viu? E conhecer mais um rebanho do Senhor. Esta igreja que vai morar no céu. O Davi, ele é uma pessoa que eu tenho dentro do meu coração. Nós trabalhamos muito tempo junto. E é que nem ele falou, viu, irmãos? Conheço um pouquinho a vida do Davi, viu? Mas eu louvo a Deus pela vida dele, viu, irmãos? Quando ele chegou na empresa, eu já estava ali, porque eu trabalhei naquela empresa há 27 anos, viu, irmãos? Saí de lá aposentado. Entrei com meus 29 anos e saí com 57. Já estou com meus 6.1 para a glória de Deus. E continuo falando de Jesus, viu, irmãos? Graças a Deus. Então, para mim é uma honra muito grande poder conhecer vocês. O Davi, louva a Deus pela vida dele, que me convidou para estar aqui. Ele falou que estava em uma campanha e o tema era para falar sobre família. E orando essa semana a Deus, né? Preparei alguns esboços para falar de pais e filhos, para falar de casamento, né? Relacionamento de marido com a sua esposa. Mas Deus me levou para uma outra dimensão, irmãos, e hoje eu quero falar da grande família. Da grande família. A família de Jesus Cristo, amém? Família dentro da família, viu, irmãos? Glórias a Deus. Eu também dirijo uma pequena congregação, uma humilde congregação. Já estou na 12ª congregação dirigindo, viu, irmãos? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, já estou dirigindo congregação há mais de 30 anos. É muito difícil a vida do pastor. O Davi deve estar sentindo na pele um pouquinho isso daí, né? Que não é fácil não, viu, irmãos? Às vezes, enquanto o irmão está dormindo, você está lá preocupado com o membro, né? Você está preocupado com a obra de Deus. E às vezes você termina nem dormindo direito, né? Preocupado com a obra do Senhor. Hoje mesmo eu estive na escola bíblica. Depois eu e minha esposa, nós fomos fazer visita. E também distribuir a Santa Ceia para os irmãos velhinhos, os que não podem mais ir para a igreja, outros estão doentes. E passamos o dia fazendo a obra do Senhor. E essa é a vida do pastor, viu, meus irmãos? Essa é a vida do pastor. Mas existe um sumo pastor, que o nome dele se chama Jesus Cristo, que cuida de cada um de nós. Não é verdade? Inclusive ele cuida de nós, né? Pastores, nos dá graça, nos dá força e ânimo para continuar a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contar um pequeno testemunho, meus amados irmãos, como faz parte do culto sobre família. Eu quero contar um pequeno testemunho. O Davi, ele conhece um pouquinho da história da minha família. Como eu tenho tempo para fazer isso, eu vou estar falando um pouquinho da minha história. Eu sou uma pessoa que nasci no Nordeste. Eu aceitei Jesus, eu tinha 11 anos de idade. Eu me batizei, meus irmãos, eu tinha 12 anos. Aceitei com 11, me batizei com 12 anos. Quando eu aceitei Jesus com 11 anos, né? Eu não entendia muito nada de crente, viu, irmãos? Não entendia nada desse negócio de crente. Mas minha família aceitou Jesus. Mas eu fui ouvindo a palavra de Deus e a palavra foi entrando no meu coração. E cada dia mais eu fui aprendendo do Senhor. E eu fui cada dia mais gostando de estar na igreja fazendo a obra do Senhor. Quando eu fui me batizar nas águas, irmãos, nós morávamos na roça, meus pais não tinham condições financeiras para estar comprando roupa, calçado para a gente, né? E nós saímos da roça e fomos para a cidade se batizar. Eu não tinha uma roupa adequada e nem um calçado adequado para ir se batizar. E eu fui de chinelo de dedo se batizar, né? Na roça, irmãos, minha mãe, ela costurava chamava de calção, né? Calção. E aí colocava-se um montinho de remendos. Aí chegou um momento que não tinha nem mais lugar de colocar remendo no calção, né? E aí ficava aquele buraquinho nas nádegas, aí eu tinha que passar pelos coleguinhas, eu tinha que colocar as mãos assim, andar assim, ó. O coleguinha não ria de mim, né? Tá certo? Então, irmãos, mas assim, mesmo assim eu não deixava de ir para a igreja. Mesmo de chinelo de dedo, mesmo com calção remendado, no dia de culto eu estava na igreja adorando ao Senhor. E chegou o momento que o Senhor nos trouxe para São Paulo. Eu estava com 15 anos, aproximadamente, 15 anos, e nós viemos aqui para São Paulo. E nessa viagem, quando chegamos aqui em São Paulo, estava muito frio,
E os irmãos da igreja, a qual nós passamos a congregar, que foi a Assembleia de Deus, os irmãos começaram a se juntar e levar o uniforme para nós, nos ajudar, porque nós chegamos sem condições nenhuma. A minha família era uma família grande, uma família de 13 irmãos, né? Então, uma família muito grande. Eu era do meio, viu, irmãos? Eu sou o 7º da minha casa. Porém, os irmãos da igreja começaram a ajudar aquela família que tinha chegado do Nordeste. E com isso daí, meus amados irmãos, cada vez mais nós fomos se apegando na igreja, porque nós viemos praticamente novo convertido do Nordeste, nós chegamos lá da roça e viemos para a cidade grande, ficamos meio perdidos. Mas aí nós fomos incentivados pelos irmãos, nós fomos conduzidos pelos irmãos, e aí nós começamos a se enraizar na igreja. E hoje, para a glória de Deus, dentro da minha família, irmãos, temos pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, viu, meus irmãos? Então, o meu pai, ele faleceu faz 4 anos, mas ele faleceu dizendo, eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Então, isso foi uma honra muito grande para meus pais, não é verdade? E hoje eu também sou pai de família, me casei, tinha 22 anos de idade, e o Senhor me deu uma esposa e me deu 2 filhas, né? E quando chegou o momento da minha filha se casar, o Davi sabe um pouquinho da história, teve um casamento frustrado e ela entrou em depressão profunda. E ela tentou suicídios várias vezes. Teve um momento que eu tive que ligar com o Davi, na época eu fui chefe do Davi, depois o Davi foi chefe, foi meu chefe lá na empresa. Ele foi gestor dele, depois ele passou a ser meu supervisor, né? Tá vendo como Deus trabalha, irmãos? Uma coisa linda, né, irmãos? Mas quando ele foi para ser supervisor, para ser meu chefe, né? Ele falou, e aí, Xindão, eu aceito ou não? Falei, rapaz, vai nessa força aí, eu vou te ajudar. Não foi isso, Davi? Você lembra disso? Ele veio se consultar comigo, né? Se ele aceitava ou não, né? Mas eu falei, aceita, mas estamos juntos aí, nessa luta e nessa batalha. E por sinal, quando eu fui mandado embora, eu falei, ele ficou meio temeroso, meio choroso. Eu falei, Davi, fica em paz, porque chegou o tempo de Deus. Porque ele que tinha que assinar a minha dispensa, porque o supervisor tinha que assinar. E ele meio triste ali, sem querer assinar, eu falei, assina isso aí, rapaz. Eu falei, se amanhã ou depois você for mandado embora, é porque chegou no tempo de Deus. Quando foi na outra semana, ele foi mandado embora. Ele triste, eu animei ele, irmãos, ali. Você entendeu como é o mistério de Deus, irmãos? Deus faz assim, mas eu louvo a Deus pela vida do Davi, viu, irmãos? Do pastor Davi, né? Hoje é pastor Davi Barbosa. E eu, né, seja honrado com esse, não por causa do título, mas porque Deus te honrou. Amém, Davi? Deus continue te abençoando, tá bom? E minha filha, meus irmãos, entrou em uma depressão profunda e o esposo, que era o esposo dela, e terminou internando ela num hospital psiquiatra, numa clínica. E eu chegando lá, vi, irmãos, aquela situação, falei, não vou deixar minha filha aqui. Levei minha filha para casa, de quem vai cuidar dela sou eu, primeiramente Deus e eu, né? Levei minha filha em casa, ela dormiu, irmãos, no pé da minha cama, 1 ano, e eu cuidando dela. Ela chegou a tomar 12 comprimidos por dia, né, por causa da depressão profunda. Mas para não prolongar muito essa história, irmãos, eu quero dizer para vocês, hoje, né, a minha filha, veja como Deus cuida da família, amém, meus irmãos? Deus cuida da família, viu, amado? E Deus cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento agora, eu tenho certeza que Deus ele está cuidando de alguém da tua família, lá na tua casa, viu, irmãos? Receba essa palavra como uma palavra profética aqui nessa noite, viu, querido? Louvado seja o nome do Senhor. E eu cuidando da minha filha, incentivando ela, quando ela dava para a igreja, ela ia comigo. Aí chegou um dia que ela não quis ir para a igreja, ficou falando, você está bem, filha? Pai, pode ir tranquilo para casa, para a igreja. Mas quando eu cheguei em casa, irmãos, ela tinha cortado os punhos, tinha tomado 70 comprimidos, né? Aí eu liguei para o Davi, hoje eu não vou poder ir para a empresa, porque aconteceu esse fato na minha casa. O Davi, cuida da sua casa, cuida da sua família. E eu fui lá socorrer a minha filha. Mas hoje, meus irmãos, para a glória de Deus, ela conseguiu concluir a faculdade, casou de novo, viu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, e não toma mais nem um comprimido para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus seja louvado na vida da minha filha, viu, irmãos? E é assim, a família tem que cuidar um do outro, amém, meus irmãos? É assim que Deus quer, um cuidando do outro, porque nós somos uma instituição constituída por Deus, não é verdade? E Deus colocou o pai de família para cuidar da sua casa. Não importa se o filho esteja solteiro ou se ele esteja casado, mas continua sendo meu filho e continua sendo a tua filha, amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias. Eu quero agora ir para a Bíblia Sagrada. Eu não vou me deter muito
Tinha tantas famílias para nós falar, né, irmão? Tinha a família do Adão, a família do Noé, tínhamos a família do Abraão, do Isaac, do Jacó, né? Também o Davi falou um pouquinho sobre a família do Davi, não é verdade? Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa família, depois eu quero chegar na grande família, que é a família de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 1, meus irmãos. Gênesis 1, o versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Vamos fazer amém? Amém? Glórias a Deus. Então vimos aqui na palavra de Deus que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea e o abençoou. Então nós vimos aqui, irmãos, pela palavra de Deus, que a família ela foi constituída por Deus. E a primeira família foi a família do Adão. O Adão e a Eva. Porém, meus amados irmãos, Deus deu um lar para o Adão e para a Eva, o jardim do Éden. Diz a palavra que Deus construiu um jardim e deu para eles morar. Deu um lar para eles morar. Porque a palavra lar, meus amados irmãos, vem de lareira. E lareira no grego significa um lugar aconchegante. Então essa palavra lar, meus amados irmãos, nós temos que levar e considerar que o nosso lar tem que ser um lar de bênção, tem que ser um lar alegre e tem que ser um lar de vitória. Porque foi a primeira coisa que Deus fez após ter feito o homem do pó da terra, foi dar um lar para eles morar. Porque todos que se casam precisam de um lar, sim ou não, meus irmãos? Precisa de um lar. E esse lar, ele precisa ser um lar aconchegante, né? E para ser um lar aconchegante, ele precisa de paz, precisa de amor, precisa de carinho, não é verdade? E tudo isso, o Adão e a Eva tinham isso com eles. Eles viviam muito bem preparado para eles. Porém, meus amados irmãos, chegou um momento que o adversário, ele vendo que aquela família era uma família feliz, né? Porque ele não gosta, irmãos, porque o trabalho do adversário é querer destruir o lar e querer destruir as famílias. E ele vira o Adão e a Eva naquele jardim, todos felizes. Porém, Deus tinha dado uma ordem para o Adão para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Tinha dado uma ordem para ele. Porém, chegou um momento que a serpente, meus amados irmãos, o adversário da nossa alma, vindo que aquela família estava feliz, usando uma serpente para conversar com a Eva, e convenceu a Eva que tinha que comer daquela fruta, porque aí ela passaria a conhecer o bem e o mal. E além dela comer, os irmãos sabem da história, que, porém, ela levou para o seu marido e ele terminou também comendo. E Deus não se agradou, e Deus tinha um contato com Adão e também com a Eva ali no jardim, porque Deus tinha uma comunicação direta com eles. E a partir do momento que eles pecaram, meus amados irmãos, essa comunicação, ela foi cortada. Ela foi cortada. Porque eles pecaram, e para eles não comer da árvore da vida, e ele foram expulsos do jardim. Foram expulsos do jardim, então o homem pecou. Mas Deus deixou escrito no Gênesis capítulo número 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse um que a Bíblia fala no Gênesis capítulo de número 3, o versículo 15, o nome dele se chama Jesus, amém, meus irmãos? Jesus. Porém, meus amados irmãos, nós sabemos que da descendência do Adão, eles passaram a lavrar a terra, eles tiveram filho, inclusive o Caim e o Abel, depois tiveram filhos, né, e filhas. Porém, dessa descendência do Adão, a população na terra cresceu muito, ela cresceu muito. Só que cresceu, meus amados irmãos, de uma tal maneira, só que eles não cresceram, irmão, essa população ela cresceu de uma forma, só que uns cresceram para o lado do bem e outros para o lado do mal. Chegou um momento, irmãos, que diz a palavra que os filhos dos homens, né, eles viram que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens e perceberam que elas eram formosas, eram bonitas, e eles tomaram para si. Os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. E através desse relacionamento, diz a palavra que nasceu homens más, homens bárbaros, homens terríveis.
E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porém, dentro dessas pessoas, irmãos, Deus encontrou uma família, e Deus encontrou um justo, e o nome dele se chamava Noé. E Deus agora faz um pacto com Noé, fala: olha, Noé, eu vou destruir a raça humana. Eu quero que você constrói uma arca para você e a tua família. Meus amados irmãos, nós estamos em uma geração corrupta. Nós estamos em uma geração perversa. Nós estamos em uma geração, meus amados irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. Mas quero dizer para vocês, em meio, irmãos, essa geração corrupta, essa geração que cada dia mais fica pior, eu quero dizer para você que Deus tem escolhido uma família para estar dentro da arca, louvado seja o nome do Senhor. Para estar dentro da arca, essa família que um dia vai morar no céu. Então não sai de dentro da arca, amém, meus irmãos? Continua dentro da arca, continua dentro do plano de Deus, porque em meio tantas corrupções, Deus escolheu a família de Noé, e eu tenho certeza que aqui, na rocha firme, tem homens e mulheres de Deus, que Deus tem escolhido para um dia do arrebatamento e morar na glória celestial, louvado seja o nome do Senhor. E Deus escolheu essa família para ser salva. Porém, desta família, meus irmãos, surgiram outras famílias, e a família cresceu, chegamos até na família do Abraão. O Abraão, meus amados irmãos, nos diz o texto bíblico, que em ele seria bendita todas as famílias da terra. Deus fez um pacto com Abraão, e Deus conversando com Abraão, e Deus falou que abençoaria ele e toda a sua descendência, louvado seja o nome do Senhor. Em ele seria bendita todas as famílias da terra. E nós sabemos, meus queridos amados irmãos, que o Abraão teve um filho, o filho da promessa. Só que antes de ter o filho da promessa, irmãos, o Abraão quis adiantar, porque o filho da promessa demorou, e tem pessoas que não sabem esperar, né, irmãos? Então, se Deus te prometeu, continue esperando, amém, irmãos? Não queira precipitar, porque tudo é no tempo de Deus. Porque às vezes a gente quer as coisas para hoje, né, irmãos? Mas o plano de Deus às vezes é outro, na minha e na tua vida. Porque o tempo do Senhor, irmãos, é o melhor tempo que tem. Porque o tempo do Senhor, ele é bom para mim e é bom para você. Porque às vezes o nosso tempo não é bom para nós, mas o tempo do Senhor é o melhor para cada um de nós. Então continue esperando o tempo do Senhor. Aquela bênção, aquela vitória que você está esperando, não se desespera não. Não se angustia não, não fica ansioso não. Continue esperando no Senhor, porque no tempo dele a bênção vai vir e você vai receber a tua bênção, a tua vitória em nome de Jesus. Só que o Abraão ele cometeu um erro, irmãos, porque a Sara quis adiantar as coisas e ele terminou tendo um filho com Agar e o nome dele se chama Samuel. E por causa desse filho que ele teve com Agar, né? Hoje vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Guerras, crianças morrendo, velhinhos morrendo por causa da guerra, por causa desse erro que o Abraão cometeu. Porque não soube esperar o tempo de Deus. Não soube esperar o tempo de Deus. Então espera o tempo de Deus, amém, meus amados irmãos? Porque a conta vem, e quando a conta vem é cara, viu, querido? Nós sabemos que o Abraão, Deus fez promessa para ele, né? Ele não quis esperar. Terminou colocando o seu filho lá no deserto, e Deus poupou a vida daquela criança, e também poupou a vida da sua mãe, mas hoje, estamos pagando o preço até hoje, por causa desse erro cometido. Então saiba de uma coisa, o pai de família, a mãe de família, tem que vigiar muito antes de tomar qualquer atitude, amém, irmãos? Amém. Não tem uma atitude precipitada não, porque a família tem que saber esperar no tempo de Deus, principalmente o cabeça da casa, né? Tem que dizer sim, ou tem que dizer não. E tem que ser sim, sim, tem que ser não, não. Porque o Senhor te colocou como cabeça da tua casa. Amém, amados? Amém. E hoje nós estamos falando sobre família. Então cabe falar essas coisas, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então da família do Abraão nasceu o Isaac, do Isaac nasceu o Jacó e o Esaú. Porém, da família do Jacó, irmãos, nós sabemos que nasceram 12 filhos da família do Jacó. Ele teve 2 esposas legítimas. Porém, dessas 2 esposas, 2 esposas, e tinha também 2 concubinas. Porém, dessas mulheres, irmãos, nasceu 12 filhos. E desses 12 filhos, meus amados irmãos, Deus constituiu líder, né,
das tribos de Israel. Então veja bem, irmão, nós criamos os nossos filhos e temos que ensinar os nossos filhos para ser alguma coisa na vida, viu, irmãos? Principalmente no ministério, viu, amado? Nós temos que ensinar os nossos filhos e falar para eles, meus amados irmãos, sobre o reino de Deus, sobre o projeto de Deus, amém, amado? E Deus tinha um projeto que aquela nação de Israel seria a nação eleita. E pegou os filhos do Jacó e colocou como líderes das tribos de Israel. Porém, meus amados irmãos, Israel fracassou. Israel, ele fracassou. Não teve êxito no projeto de Deus, irmãos. A nação de Israel tinha que levar para o cativeiro por causa das obediências, saía do cativeiro, voltava para o cativeiro. Deus sempre mostrando que Deus era Deus na vida dele e que Deus queria fazer dele uma nação exemplo, meus amados irmãos. Só que chegou o momento, meus amados irmãos, daquilo que Deus tinha falado no Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus Cristo, ele veio, né, para a nação de Israel. Só que quando Jesus Cristo veio, a nação de Israel não aceitou. E você vai ver no capítulo de número 1 de João, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nação de Israel, ela fracassou, mas Deus veio, irmãos, para reconstituir as famílias, reunir as famílias, e dessa família se tornar uma grande família, que é a igreja do Senhor Jesus. E a rocha firme está incluída, meus amados irmãos, nessa grande família do Senhor Jesus Cristo, que vai morar no céu, louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio reunir essas famílias. Um certo dia, em Marcos capítulo 3, nós percebemos que Jesus, ele estava no começo do seu ministério, estava reunido, e ele estava pregando, Marcos 3, o versículo 31, e alguém dizia para ele, olha, a tua mãe e os teus irmãos se procuram, e ele apontando para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo a sua palavra, ele dizia, olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para isso, irmãos, voltamos um pouquinho atrás, que eu quero falar um pouquinho do Davi, né, que o Davi deu uma pinceladinha aqui, sobre o Davi. Foi da descendência de Davi que Jesus Cristo veio. Da descendência de Davi que Jesus Cristo veio. E o Davi, meus amados irmãos, era um homem segundo o coração de... Por causa da sua humildade, da sua obediência a Deus, então foi chamado, meus amados irmãos, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele foi um homem valente, um homem corajoso, né? Que enfrentava e tinha suas qualidades. Se você for ver aqui no Davi leu, no 1 Samuel 16, que o Saul, ele começou, irmãos, né? Ter um espírito de perturbação. E ele precisava de alguém para tocar para ele. E ele comentou com alguém, e teve um jovem da casa do Senhor, falou, eu conheço um, que sabe tocar, é animoso, é formoso, é homem de guerra, é sisudo nas palavras, e Deus é com a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não importa, irmão, às vezes você toca, né? Às vezes você prega, às vezes é animoso, é feliz, é alegre, mas às vezes não tem Deus na vida. Os irmãos estão entendendo? O importante de tudo isso, irmãos, é você ser tudo isso, mas o mais importante é você ter Deus na sua vida. Porque não adianta tocar, não adianta cantar bonito. Não estou aqui para doutrinar não, estou na palavra, viu, irmãos? Cantar bonito, mas fazer tudo para a sua própria honra e glória. Mas quando o homem, ele faz tudo isso para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, Deus vai honrar o seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que fizer, faça para Deus, amém, meus irmãos? Tudo que fizer, faça com alegria, mas faça para Deus. Não é isso que diz o Salmo de número 100? Servir ao Senhor com alegria, não é isso? E apresentai-vos a Ele com cântico, sabe por quê? Porque o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto. Então foi o Senhor que nos escolheu. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você, foi Ele que escolheu cada um de nós. Então para servir ao Senhor, sirva com alegria, amém, meus irmãos?
Não sirva com tristeza não, sirva com alegria, porque quando você serve Ele com alegria, o Senhor te abençoa, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa o teu trabalho, em todos os aspectos da tua vida, você é abençoado, porque você é um servo de Deus, e você serve a Ele com alegria, louvado seja o nome do Senhor. E dessa família do Davi, os irmãos sabem que ele pagou um preço, né, irmãos? Por uma falha que ele cometeu, né? Ele cometeu uma grande falha, mas porém, ele se arrependeu, né? Mas ele pagou um preço por isso, por motivo da falha que ele cometeu. Ele terminou tendo um deslizes, conheceu a Betseba, né? A mulher de Urias, e teve um caso com ela, e porém tomou a mulher do Urias para ele e terminou matando Urias, né? E por isso Deus não ficou contente com ele. Só que Deus enviou o profeta, viu, irmãos? E Deus ainda enviou o profeta, porque com Deus Ele ama, Ele cuida, amém, meus irmãos? Deus enviou o profeta Natan na casa do Davi e perguntou para ele: Davi, se alguém tem uma cordeirinha e chega na casa de alguém que tem bastante cordeirinha, e aquele que tinha bastante cordeirinha pegou aquela única que ele tinha e tomou para si, o que deve acontecer com um homem desse, Davi? Davi rasgou as suas vestes e aí falou: olha, esse homem tem que ser morto. E o profeta apontou o dedo para ele e falou: então essa pessoa é tu, viu, Davi? Que tu tomaste a mulher do Urias para você, né? E agora, Davi, o que você quer, cair na mão dos homens ou quer cair na mão de Deus? Fala: eu prefiro cair na mão de Deus, porque Ele é misericordioso, louvado seja o nome do Senhor. E Davi se arrependeu, Deus teve de misericórdia dele, só que a espada, irmãos, não saiu da casa do Davi. O primeiro filho dele com a Betseba morreu, depois um dos filhos dele abusou da irmã, o outro, o Absalão, né? O Absalão foi lá, irmãos, e matou o seu irmão, porque ele tinha abusado da irmã, e lá na frente o Absalão morreu porque queria tomar o trono do pai, né? Então pegou um preço muito alto. Então o chefe de família, o pai de família, irmãos, ele tem que tomar muito cuidado, vigiar na terra, para não tomar nenhuma atitude errada, amém, meus irmãos? Então, vigia na terra, meu irmão, vigia na terra para não cometer nenhum deslize, porque o preço vem e quando a conta vem é muito caro. Então, tenha muito cuidado. Antes de você tomar qualquer atitude, converse com Deus, fale com Deus, ore a Deus, antes de tomar qualquer atitude. Mas o Davi, ele cometeu essa falha, ele se arrependeu, Deus teve misericórdia dele, e da descendência de Davi veio o Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E o Jesus, meus amados irmãos, que ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é essa grande família, irmãos? É a igreja de Deus. Como nós devemos fazer? Alguém poderá estar aqui nessa noite e dizer: como que eu tenho que fazer para entrar para essa grande família? Se você for para São João, capítulo de número 3, Jesus falou do homem por nome chamado Nicodemos. E Nicodemos era um príncipe dos judeus, né? E ele desejava conhecer Jesus. Ele via falar dos milagres de Jesus. Ele via falar que Jesus estava operando milagre. Ele começou a observar e ele falou: eu quero conhecer esse Jesus. E nesse encontro que Nicodemos teve com Jesus, ele falou que ele foi de noite, porque ele era um príncipe dos judeus. Já pensou, irmão, se os outros começassem a ver o que o Nicodemo tinha de encontrar com Jesus, né? Acabava com a vida do Nicodemo. Ele falou: eu quero encontrar com Jesus nem que seja de noite. E teve esse encontro de noite com Jesus e a conversa foi boa, viu, irmãos? E nesse encontro que o Nicodemo teve com Jesus, Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, né? Necessário vos nascer de novo. E aí o Nicodemo falou: como que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus falou: não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Como que se explica isso, pastor? Nascer da carne, nascer do Espírito? Irmãos, tem o primeiro nascimento. Você quer entrar para a grande família? Você já está dentro da grande família? Amém. Mas se tem alguém aqui nessa noite precisando entrar dessa grande família, passar para você o passo a passo como você tem que entrar nessa grande família. Assim como Jesus falou para Nicodemo, eu estou falando para você aqui nessa noite. Tem o primeiro nascimento, que é o nascimento humano. E vem o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. Mas como é isso, pastor? Quando a palavra fala nascer da água e do Espírito, a palavra representa a palavra de Deus.
Representa a palavra de Deus. Então, como é dessa palavra nessa noite? Amém, meus irmãos? A palavra de Deus. Então, o que acontece? Você ouve a palavra de Deus, alguém está pregando, você ouve a palavra de Deus, você dá crédito à palavra de Deus, ela entra no teu coração, o Espírito Santo te convence que você é um pecador, né? Que você é um pecador, você se convence aí, você aceita Cristo, pede perdão dos seus pecados. A partir do momento que você pediu perdão dos seus pecados, aceitou Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra dentro da tua vida, e aí é o segundo nascimento, amém, meus irmãos? E aí começa uma nova vida, louvado seja o nome do Senhor. Começa assim uma nova vida, o teu nome está escrito aqui na terra como José, pastor Davi, pastor Zé Francisco. Porém, meus amados irmãos, foi esse o nome que seu pai lhe deu lá no cartório, sim ou não? Não é verdade? Só que a partir do momento que você aceitou a Cristo, você precisa ser registrado em algum lugar, não é verdade? Porque você está nascendo de novo. E a partir do momento que você nascer de novo, o teu nome é escrito no livro da vida, amém, meus irmãos? E a partir do momento que o teu nome é escrito no livro da vida, automaticamente você já está fazendo parte da grande família, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que o teu nome não é Davi, o nome não é José, o teu nome está escrito na vida diferente. Mas você sabe que você é o Davi, você sabe que você é o José, você sabe que é o Paulo, sabe que é o João, que é a Maria. Só que esse nome você só vai saber no dia que você entrar no céu. Quando você for entrar no céu, diz a palavra que nós vamos receber uma pedrinha branca, cujo nosso nome nós não sabemos ainda. E você só vai saber desse novo nome quando você receber essa pedrinha branca, louvado seja o nome do Senhor. Quem quer receber essa pedrinha branca, quando você chega lá, levanta a tua mão e dá um glória a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o teu nome está escrito no livro da vida, amém, meus irmãos? Porque você faz parte da grande família, e quem faz parte da grande família glorifica, quem faz parte da grande família adora, quem faz parte da grande família glorifica, exalta e glorifica o nome do Criador, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, você está dentro da grande família, mas quais serão os benefícios, irmãos, de estar dentro dessa grande família? Dentro dessa grande família, a igreja do Senhor Jesus, diz a palavra que o Senhor fez uma organização dentro dessa família. Ele constituiu alguns para pastores, outro para pastor e presbítero, evangelista, profeta, doutores, tudo para crescimento da obra de Deus. Porém, meus amados irmãos, vamos para Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número, e também o capítulo 6. E vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra. Quantos podem dizer amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, irmãos, Deus construiu o que? Pastores, né? Evangelista, profeta, também doutores, para o crescimento da obra de Deus. Só que dentro da família, irmãos, Deus constituiu também, quem? O chefe da casa, tá certo? Para também ser o cabeça da sua casa, da sua mulher. Da sua mulher. Vamos lá. Porém, meus amados irmãos, se Cristo ele é o cabeça da igreja, e nós somos o cabeça da casa, tá certo? Assim como Cristo ele se entregou pela sua igreja, ele vela por ela. E o que é que o homem tem que fazer, irmãos? Também zelar pela sua casa, amém, meus irmãos? E se entregou por ela, louvado seja o nome, ele é o cabeça da casa. E se ele é o cabeça da casa, irmãos, ele é o provedor da casa, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que cuidar da casa, cuidar da sua família, ensinar para os seus filhos, falar que Jesus Cristo é bom, que ele é maravilhoso e que ele leva o homem para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Ensinai os teus filhos, se você for ver aqui, ó, no Efésios capítulo 6, o versículo 4, e vós, pais, não
provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e da demonstração do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a responsabilidade é dos pais. Amém, pai? Eu louvo a Deus pelas crianças que vieram aqui na frente. Os pais trouxeram aqui para a igreja. Vá cuidar. Isso é o cuidado que cada pai tem pelos seus filhos, trazendo para a igreja, ensinando o caminho em que eles devem andar, para quando eles crescer, ter uma vida bem sucedida na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, nós vimos aqui o cuidado de Deus, colocando pessoas responsáveis para cuidar, cada um no seu ministério. E o homem, o cabeça da casa, cuidando da sua casa com muito amor e com muito carinho. Quando fala o cabeça da casa, irmãos, e a mulher tem que ser sujeita ao marido, se você for ver no original, não é para que a mulher tem que satisfazer o homem na hora que ele quer, na hora que quiser, não é nada disso não, viu, irmãos? Sujeito aos vossos maridos é para estar ao lado do marido, ajudando na carga que o marido tem, porque não é fácil, irmãos, estão entendendo, amém, meus irmãos? Ali, braço dado, meu marido, eu estou contigo. Esposo, vamos para frente, vamos cuidar da obra do Senhor, vamos fazer a obra com carinho, está difícil, mas eu estou junto com você, meu esposo. Louvado, não é para querer, os irmãos, pensa que sujeito ao marido já é para querer, meus irmãos, achar que a mulher tem que estar abaixo dos pés do marido, não. Tá certo? A mulher é uma ajudadora, cuida dela, porque você precisa dela, você precisa cuidar dela com muito amor e com muito carinho, para Deus dar muitos anos de vida para ela te ajudar na obra, amém, meus irmãos? Ajudar você na obra, irmãos. Glórias a Deus, não é, irmãos? Isso aqui não é quando faz essa história, é Bíblia, meus irmãos. Eu gosto de Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele vem constituir uma grande família, e não existe igreja se não tiver família. Porque a igreja é constituída por família, amém, meus irmãos? Deus pega a família do Davi, a família do pastor José, a família do irmão João, do irmão Paulo, aleluia, salva e traz para a igreja, para a grande comunidade de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, louvado seja Deus. O carcereiro estava lá, né? Quando houve aquele terremoto lá na prisão, o carcereiro ficou admirado, e agora o que eu devo fazer? Todo mundo foi embora, não, está todo mundo aqui. E agora o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, aleluia! Basta tão somente crer, aleluia, para fazer parte da grande família que vai morar no céu. Glória a Deus. Pastor, mas qual é os benefícios de fazer parte dessa grande família? Irmão, tem tantos benefícios, viu? Se você for lá para o Salmo de número 128, bem-aventurado é o varão, né? Vamos lá para o Salmo 128, irmãos, faz parte da família, vamos lá. Se alguém encontrou, pode ler. Glória a Deus, aleluias. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glórias a Deus. Agora veja bem, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Comerá do trabalho da tua mão, então tem que trabalhar, amém, irmãos? Já pensou, Davi, a mulher casar com um preguiçoso? Né? Tem que trabalhar, amém, meus irmãos? Para cuidar da família, né? Pois comerá do trabalho da tua mão e serás, né, feliz, amém, amado? Glórias a Deus, irmãos. A primeira receita, viu? Não se case com homem preguiçoso. O homem não se casa com mulher ciumenta, viu, irmãos? É uma receita aí. Misericórdia, Jesus. Não é verdade, irmãos? Casar com homem preguiçoso e mulher ciumenta, misericórdia. Não é verdade? Deixa as duas receitas para vocês aí, viu, amado? E feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera. A mulher será uma bênção na tua vida, amém, meus irmãos? Os teus filhos será como planta de oliveira, onde, irmãos? Ao redor da tua mesa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é hoje que está acontecendo? Os filhos estão ao redor da mesa, comendo com você? Irmão, tem que tirar pelo menos um horário no dia para as famílias se reunir e comer junto. Hoje, meus amados irmãos, a gente vê as famílias aí. Um pega o prato, vai para a sala assistir televisão, outro vai para o quarto, outro está comendo, está no celular. Os irmãos estão entendendo aí, meus irmãos? Aqui nós vimos aqui que os filhos são como planta de oliveira ao redor da tua mesa, louvado seja o nome do Senhor. E quando o nosso pastor Davi, ele leu hoje, né, que o Gessé só se sentou na mesa, né, nós vamos só se sentar quando todos estiverem aqui.
Então na mesa tem unção, na mesa tem bênção, na mesa tem consagração, na mesa tem alimento, na mesa tem comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje você está sentado aqui nessa mesa, aqui nessa noite, se alimentando da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então estamos em um grande banquete aqui nessa noite. Amém, igreja do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Na mesa tem tudo isso, meus irmãos. Não vamos sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Aleluia! Irmãos, é na mesa, é a mesa, viu, irmãos? Não é no sofá, não é na sala, não é lá no quarto, não. É na mesa. Ensina o teu filho a ter comunhão com você. Amém, irmãos? A minha filha, né? A minha filha, eu tenho 3 filhas, viu, irmãos? Do primeiro casamento e da segunda, que minha esposa primeiro faleceu. E Deus preparou a irmã Nilza, viu? A minha amada esposa ali, viu? Que está me acompanhando na obra do Senhor. E temos uma filha, né? Mas ela sempre querer dar uma fugidinha. Eu falei, é aqui na mesa, viu? Outro dia ela foi trabalhar e só estava eu e ela na cama. Estou dando testemunho aqui para os irmãos aprender isso, viu, irmão? Ela pegou o pratinho e foi lá para o sofá. É aqui na mesa. Ela fez para mim, é aqui na mesa. Eu não quero não, peguei a chinelinha, não vem não comer na mesa. Não, já estou indo, pai, já estou indo, né? É na mesa, amém, meus irmãos? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque um dia ela vai casar, ele vai casar, e ela vai lembrar do seu ensinamento. Meu pai me ensinou que tem que comer na mesa, louvado seja o nome do Senhor. Então seja exemplo para o teu filho, para a tua filha, para o teu parente, para o teu vizinho, onde você for, tem que ser exemplo. Quem pode dizer amém por essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Os pais têm que ser exemplo em tudo, né? Porque senão o seu filho vai entrar pelo caminho errado aí, depois, meu pai não me ensinou, né? Então veja bem, meus irmãos, os benefícios de fazer parte da grande família, já estou indo para o final, é que dentro dessa grande família, meus amados irmãos, a partir do momento que você fazer parte da grande família, você passa a ser filho de Deus, né? Porque agora você está fazendo parte da família de Cristo, amém, amados? Faz parte da família de Cristo. Então se você faz parte da família dele, então agora nos diz a palavra, é em Romanos, que me faz da memória Romanos 20, 8:20, 8:20, não é isso? Que nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos herdeiro de Deus e também nós somos co-herdeiro de Cristo. Se nós somos herdeiro, veja bem se é isso, Romanos capítulo 8:20. Quem abriu, lê para nós, que eu gosto de Bíblia, viu, irmãos? Não é não? Romanos 16:17, Davi. Isso. Romanos 8, 16 e 17. Pode ler para nós, Davi, para que a igreja possa ouvir? Romanos 8, 16 e 17. Isso. Muito bem. Somos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Amém, irmãos? A partir do momento que você aceitou Cristo, nasceu de novo, teu nome está aqui no livro da vida, você passou a ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer que nós temos uma herança, irmãos, temos uma herança para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas que herança é essa? A nossa herança, irmãos, não está aqui na terra, mas a nossa herança está guardada lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nós temos Jerusalém, a cidade santa, nós temos coroa de glória, coroa de vitória, coroa de vida. Tudo isso nós vamos herdar lá no céu, mas tudo para quem vencer e que for até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso os filhos de Deus receberão coroa de vitória. Coroa de vitória, irmão, só vai receber quem foi até o fim. Coroa de glória é pelas tuas obras que você faz, você vai receber, vai ser glorificado juntamente ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor, através de Jesus Cristo, irmão amado. Aleluia. Glórias a Deus. Então vamos ser fiel até o fim, porque Jesus vai buscar a sua igreja. Qual outro benefício, irmãos? E diz a palavra que quando chegar a hora da tentação, se você for para Apocalipse, capítulo número 3, versículo 10, né? Aquele que ouviu a palavra dele e guardou, né, a palavra dele, será livre da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que a grande tribulação está aí, viu, irmãos? Ela vai vir, viu, Davi? Mas uma coisa é certa, irmãos, a igreja, quando tudo isso acontecer, a igreja já vai estar cantando o hino da vitória, juntamente com Cristo lá na glória, fazendo parte do grande banquete com o Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esse é um dos grandes benefícios que o Senhor tem para nós, por fazer parte dessa família. E o maior benefício, irmãos, é que um dia nós vamos morar no céu. Porque Tito, capítulo de número 2, diz a palavra que a graça de Deus, ela foi manifestada trazendo salvação a todo homem, né? E ele veio para preparar para ele um povo especial, zeloso e de boas obras. Então sabe de uma coisa, você não é o qualquer um não, viu, irmãos? Você não é o qualquer um não. Tem pessoas, pastor José, que dizem, eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu sou uma minhoca, eu sou isso, né, irmãos? Não fala isso não, irmão. Você é servo de Deus, é filho de Deus, amém, querido? Primeiramente, irmãos, que você foi feito à imagem e semelhança do Criador, amém, irmãos? Semelhança e imagem do Criador. Segundo, em João capítulo de número 1 que eu já li, e 12, veio para que era o seu não receberam, mas todos que receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então você não é qualquer um não. Você é a imagem do Criador, você é filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos 1:8, diz a palavra que nós somos testemunha, amém, igreja do Senhor? Nós somos as testemunhas de Cristo, louvado seja Deus. E a testemunha não tem que falar bem de Jesus, sim ou não? E se você for para... A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixador de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Pastor, mas você falou ainda agora que nós seremos servos. Sim, você é servo, ao mesmo tempo que você é servo, você é embaixador. Como que negócio é esse, né? O servo porque você é uma pessoa que tem que estar ao serviço de Deus. Amém, querido? Você é obediente. E o embaixador, irmãos? Aonde vai um servo de Deus, vai um embaixador. Glórias a Deus. Se você for para o Japão, tem um embaixador. Amém, amado? Se for para a África, tem um embaixador. Onde você estiver, no teu trabalho, você é um embaixador de Cristo. Sabe por quê? Porque o embaixador é aquele que fala, que vai dar testemunho da sua pátria, aquele que vai dar testemunho do seu presidente, falar lá em outro país, do seu presidente, do seu país. Não é isso, irmãos? Mas quando o embaixador de Cristo ele vai falar de Jesus para outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Falar que Jesus Cristo é bom, que ele salva, batiza e prepara o homem para levar para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia o Senhor abriu o chuveiro da graça, irmãos, nos deu um banho de regeneração, escreveu o nosso nome do livro da vida e está nos preparando para um dia ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem recebeu essa palavra, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe Davi, que Deus abençoe pastor José, que Deus abençoe a igreja, Rocha Firme. Ore pelo pastor Zé Francisco, amém, irmãos? Quantos receberam essa mensagem, diga amém. E quem quer orar por mim, diga amém mais uma vez. Glória a Deus. Deus abençoe, Davi.